Na última sexta-feira, teve um evento no anfiteatro do Teatro São Pedro, aqui em Porto Alegre, para reforçar a conscientização sobre o combate à violência contra as mulheres. Essa atividade que marcou o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres, que é então celebrado, marca o dia 6 de dezembro. E eu acho muito interessante quando existe essa mobilização, porque a gente já comentou aqui outras vezes, até porque tem um podcast sobre empreendedorismo feminino e materno, algumas vezes fui chamada para mediar eventos ou participar de eventos de mulheres, aí falando desde a questão do trabalho até a questão de violência doméstica, e o que eu observo é que são mulheres falando para mulheres. Né? E eu sinto a falta de poder falar sobre esses assuntos com os homens. Então, para falar de equidade, para falar do sentido disso, para falar de que não é uma disputa, não é um contra o outro, ou um querendo o espaço do outro, mas que exista essa convivência harmônica e pacífica. Então, é interessante quando tem eventos que mobilizam os homens em torno deste assunto, que foi o que aconteceu então na última sexta-feira, que é uma iniciativa, então, também da Frente Parlamentar de Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher, e por isso conversamos agora com o deputado Adão Preto Filho, deputado estadual e coordenador da Frente. Muito bom dia. Muito bom dia, Sabrina. Bom dia, Chauspe. É uma satisfação conversar com vocês da Rádio Mix. Quero cumprimentar toda a direção desse importante instrumento de comunicação e também cumprimentar todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Obrigada, deputado. Começo lhe perguntando qual foi a adesão, né, de público, de participação, e que o senhor nos dê um panorama do que ouviram e discutiram nessa sexta-feira. Muito bem, Sabrina. Eu tenho esse compromisso que eu carrego de vida, né? Eu herdei essa bandeira, essa causa importante no Parlamento Gaúcho, que era coordenada desde 2011 pelo Edgar Preto, deputado estadual da época, meu irmão. E eu assumi essa tarefa importante, essa causa, por entender que é um espaço que os homens devem discutir. Porque se tem violência contra as mulheres, majoritariamente é praticado por homens, por nós homens. Maridos, ex-companheiros, familiares. E é nesse sentido que nós queremos dialogar especialmente com os homens. Então nós fizemos essa discussão com vários setores da sociedade, Tribunal de Justiça, Governo do Estado, câmaras de vereadores, federações ligadas ao esporte, porque nós queremos dialogar especialmente onde está o público de homens, né? Então, nesse sentido, tivemos ali um debate com experiências, políticas públicas, cobrando também os governos que tenham mais orçamento para empoderamento das mulheres. E nesse sentido, foi um momento muito importante. É assustador, Sabrina, os dados, os números, as estatísticas que nos chegam. Só para nós ter uma ideia, caros ouvintes, no Rio Grande do Sul, até o dia de hoje, nós temos, em 2024, 53 casos de feminicídio. Ou seja, a cada 6 dias uma mulher é vítima do feminicídio. São 192 tentativas de morte de mulheres, né? E 42 mil ocorrências de violência contra a mulher no Rio Grande do Sul. Ou seja, é um dado estarrecedor, é assustador. Infelizmente, esse mal que está enraizado na sociedade, é uma cultura que nós precisamos, né? Um grande movimento de mulheres, de homens, de consciência para enfrentar esse mal. E é por isso também, Sabrina, que eu apresentei já alguns projetos de lei aqui na Assembleia. Um deles que eu quero aproveitar e compartilhar com vocês é o tema da educação. Eu sou entusiasta e acredito muito que a educação é um terreno fértil para nós mudar essa cultura, né? Dialogar com as crianças, com os jovens de 10, 11, 12 anos, de uma forma lúdica, mas que os professores, mestres, uma vez por semestre, debatam na escola o tema da violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha. E tenho certeza que a próxima geração vai ter uma outra visão de sociedade. Vai saber que a violência contra a mulher é um crime, que não faz bem, muito pelo contrário. Então, nesse sentido que nós queremos incluir, uma vez por semestre, já conversamos com o Conselho Estadual da Educação,
com a Secretaria Estadual da Educação, com o CEPERS, para ser um parceiro nessa causa também. Então, esse é um dos projetos que nós queremos botar na ordem do dia da Assembleia e ter esse compromisso, independente do governo que estiver no Estado, tenha essa discussão lá na escola, na sala de aula. Deputado, bom dia. Aqui é o Inchauspe falando. É uma pergunta que eu sempre me faço, assim, e que eu vou fazer para o senhor agora. Existe algum planejamento para um fortalecimento de campanhas de alerta para a violência contra a mulher? Porque a gente, às vezes, vê algumas coisas circulando nas redes com alguns sinais que podem ser feitos pelas mulheres que sofrem de violência, mas alguma coisa em um âmbito maior, pelo menos aqui no Estado, né? Que é um Estado que a gente sabe que tem esse problema já bem sinalizado, assim, de algum tipo de campanha, algum planejamento de uma campanha mais ostensiva? Bom questionamento, Inchauspe. Bom, tem o 180, né, que é o Disque Denúncia. O 180, que tem uma rede, tanto da Polícia Civil, das Delegacias Especial da Mulher, Tribunal de Justiça, enfim, tem toda uma rede que acompanha esse Disque 180, mas já teve uma série de campanhas pontuais. Nós vivemos há pouco tempo a pandemia, o Covid-19. Certamente vocês lembram que teve uma campanha muito forte da máscara roxa, porque naquele momento aumentou muito o índice de violência contra as mulheres, em virtude, enfim, da proximidade do marido, da mulher, ficar ali um tempo intenso na mesma casa, e acabou acontecendo um aumento, uma crescente de violência contra as mulheres. E o único local naquele momento era a farmácia, que normalmente as pessoas iam para buscar uma máscara ou algum tipo de medicamento. E o código, né, da mulher que estava sofrendo algum tipo de violência, ela pedia uma máscara roxa, e ali era um sinal de alerta para a atendente, que teve toda uma campanha, né, de conscientização, mas também explicando para as pessoas que trabalham nos comércios de farmácia que aquele era um código, e acabava disparando então para a polícia, pegava o endereço, o telefone daquela vítima. Então foi um momento muito importante, uma campanha extremamente importante que salvou vidas naquele momento. Mas hoje é o 180. Nós precisamos criar mais iniciativas como essa para que facilite a situação da vítima a denunciar. Ao mesmo tempo, deputado, eu fico pensando que os caminhos como o 180, a máscara, são caminhos de remediação, né? Quando a violência já se instalou, né, já se tem uma vítima, já se tem um pedido de socorro. Fico pensando que talvez as campanhas direcionadas realmente aos homens enquanto educativas, né? Pegando, o senhor falou já da educação nas escolas, como a possibilidade de uma geração futura com outra mentalidade, outro comportamento, mas sempre fico sentindo falta dessa conversa entre homens maduros, né? Campanhas direcionadas a esses homens que talvez pudessem e achar essa linguagem, né, que não é a mesma que se direciona para as campanhas com as mulheres. E até eu sei que nesse evento de sexta-feira tinha representantes de Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, e me lembro, ao longo da minha jornada como jornalista, de conhecer experiências pontuais de delegadas que faziam grupos com os homens que já tinham cometido algum ato de violência e que tinham grupos que aqueles que participavam tinham um índice muito menor de reincidência, ou iniciativas do Judiciário nesse sentido, de determinar que esses homens retornassem para determinados grupos, seja terapêuticos, seja simplesmente para conversarem sobre essa situação. Então, iniciativas que toquem os homens, né, e não apenas as mulheres, como uma reação a violência que sofrem. Não sei se o que o senhor ouve dentro desses encontros e ideias que possam dialogar e chegar à população masculina. Muito bem, Sabrina. Também o tema que tu muito bem colocaste é o grupos reflexivos, né, de homens agressores, para que ele cumpra a sua pena, mas que ele retorne para a sociedade com uma visão melhor, né? Não pode voltar pior do que o crime que ele cometeu. Então esse é um tema muito importante. Isso. Já tem algumas delegacias, o Poder Judiciário, que faz grupos reflexivos de homens que têm agressores, né, para que ele retorne com uma outra visão. Mas nós precisamos, Sabrina, e é uma questão que eu cobro na Assembleia,
dos governos é o tema do orçamento. Nós precisamos de recursos, de políticas públicas para que a gente tenha mais iniciativas, tanto de conscientização, mas também para punir esse mal. Então, nesse sentido, vocês lembram que na época do governo 2010 a 2014, aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos inclusive uma Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. E naquele momento brotou uma série de iniciativas de políticas públicas. Foi na época o governo do estado Tarso Genro. E naquele momento que nós tínhamos esse instrumento, esta secretaria, o índice de violência contra as mulheres no Rio Grande do Sul diminuiu muito. Então, é importante, são dados específicos que demonstram da importância de ter recursos, de ter política pública, né, para fazer o enfrentamento a esse mal. Mas esta frente parlamentar, que eu tenho a tarefa de coordenar aqui na Assembleia, tem o objetivo central de dialogar com os homens, como eu disse. Por isso que a gente tem uma série de campanhas de conscientização, por exemplo, com a Federação Gaúcha de Futebol, que é um espaço ainda majoritariamente frequentado por homens, né? E ali na beira do campo, no estádio, a gente faz campanhas de conscientização, como fizemos há poucos dias, num jogo do Internacional, que é um grande parceiro também dessas campanhas junto conosco, assim como também o Grêmio Futebol Clube, outros times. Por exemplo, nessa sexta-feira, a Federação Gaúcha de Automobilismo também assinou conosco esse termo de compromisso. Eu fico feliz quando eu vejo entidades, federações, associações que estão abraçando essa causa. É importante, quanto mais homens tiverem consciência, eu tenho certeza que nós vamos baixar os índices de violência contra as mulheres, vamos ter uma sociedade com mais paz, com mais fraternidade. Eu sou pai de 2 meninas e eu fico pensando todos os dias qual é o futuro que as meninas, essa próxima geração vai ter. E é por isso que nós lutamos com tanta força, para que a gente possa conscientizar mais homens, empoderar as mulheres, como tu colocaste, Sabrina. É uma frente parlamentar que não quer tirar o protagonismo das mulheres, muito pelo contrário, que é uma luta centenária por igualdade, por justiça. Nós queremos estar ao lado, junto com elas, para que a gente possa ter uma sociedade melhor. O machismo prejudica, obviamente, muito as mulheres, mas também os homens, porque isso está embutido, né, nos homens, por exemplo, que o homem não chora, que o homem não pode dar um abraço, um beijo no pai. São essas coisas que vêm dos nossos antepassados que nós queremos mudar. Nós queremos uma sociedade mais fraterna, com mais amor, com mais paz. Deputado, a gente também tem informação de que no evento de sexta foi anunciada a criação de sedes da Casa da Mulher Brasileira no Rio Grande do Sul. São casas, um espaço público especializado no acolhimento de atendimento a mulheres vítimas da violência. Então, a gente tem aqui o anúncio de uma unidade com recursos de 19 milhões aqui para Porto Alegre e Caxias do Sul, uma outra sede de 9 milhões e meio com as obras previstas para 2025 e entrega programada de 2026. Qual é a origem desses recursos e é esse o cronograma, então, que você tem até agora? Exatamente. Tivemos essa felicidade de ter esse anúncio. A ministra Cida Gonçalves, que eu tive a oportunidade de ir a Brasília ainda no ano passado, em abril do ano passado, e levei uma série de reivindicações aqui do Estado, que a gente debateu no grupo de trabalho da Frente Parlamentar, algumas iniciativas, e uma delas era a solicitação da Casa da Mulher Brasileira para acolhimento de mulheres vítimas de violência. E agora, no G20, no Rio de Janeiro, G20 Social, que eu tive a oportunidade de estar lá, encontrei com a ministra e ela me falou: deputado Adão Preto, uma das reivindicações que a Frente Parlamentar encaminhou até o Ministério, eu quero te passar. O Rio Grande do Sul terá 2 casas da mulher brasileira. Uma em Porto Alegre, que nós estamos discutindo ainda qual vai ser o bairro, a região, e outra provavelmente será na Serra, isso em virtude dos índices de violência. Então é um instrumento importante, é uma conquista para o nosso Estado, para que a gente possa fortalecer as políticas públicas do enfrentamento à violência contra as mulheres. Sempre lembrando que esse fortalecimento, né, desse entendimento do papel da mulher, ele começa em casa. Lembrando que os pais têm a obrigação de educar os seus filhos para que eles consigam fazer das suas vidas melhores.
E lembrando que tudo isso ajuda, mas que a essência disso está dentro de casa. Tô certo? Exatamente, Charles. É em casa, é na escola, mas é dividindo as tarefas de casa. É isso mesmo, a gente sabe que a questão cultural, né, que homem não pode estar na cozinha, isso vem lá dos tataravós. Então são essas questões que nós precisamos mudar. O homem tem que fazer também, dividir as tarefas de casa. Então é por isso que eu quero aproveitar esse espaço, Charles e Sabrina. A gente acredita também muito na cultura. Eu aproveito para declamar uma poesia, se me permitam, que é de 1 minuto, mas que fala exatamente Opa, sobre que esse beleza. tema. É mais ou menos assim o Vai em nome da frente. poesia. Gaúcho bem macho não maltrata a companheira. O Rio Grande está assustado com um fato estarrecedor. A violência contra as mulheres é uma barbárie, é um horror. Existem muitas gaúchas, não têm carinho e amor, e outras sofrem caladas, não denunciam o agressor. Tem muito gaúcho pachola, lá fora anda nos trilhos. Sua bombacha bem limpa, seu par de botas é um brilho, mantém boas relações, cuida bem do seu tordilho, mas na calada da noite espanca a mulher e o filho. Não diga que o olho roxo foi choque contra a janela. O covarde faz morada na mansão, vila ou favela. Denuncie a violência, rompa com a cerca e cancela. Nesta luta existem homens e você faz parte dela. O gaúcho, que é bem macho, que luta, não faz besteira. Divide as tarefas de casa e não maltrata a companheira. Muito obrigado. Massa! Aí, mandou bem, parabéns. Parabéns pela empreitada, pela coragem e pela dedicação nesse projeto, deputado. Obrigado, Charles, obrigado, Sabrina, obrigado pelo espaço da Rádio Mix e conto muito com vocês, viu? A comunicação é um espaço, um instrumento poderoso também para conscientização. Então que a gente possa, de quando em quando, passar uma mensagem, né, falar sobre esse mal. Então eu agradeço muito o espaço de vocês e desejo uma boa semana. E contem conosco aqui na Assembleia Legislativa.